paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus, todos aqueles, que amam o Senhor verdadeiramente. Espera a sua vinda, espera esse encontro com o Senhor, seja a gente morrendo fisicamente ou Ele retornando. Isso a maioria crê nisso, mesmo que andem em caminhos estranhos, mesmo que andem em doutrinas estranhas, pelo menos eles creem nessa parte. Vou abrir a palavra hoje citando, não interpretando, eu vou interpretar depois, capítulo 4 de 1 Timóteo, onde diz assim: mas o Espírito Santo, expressamente diz que dos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A palavra de Deus diz isso. Enfim, hoje estamos vivendo dias terríveis, Esse vídeo que estou fazendo é principalmente para os que se dizem crentes, se dizem seguir uma fé, dizem acreditar no Senhor Jesus, se auto-intitulam crentes, tanto para os que ainda vivem no sistema religioso, para os que dizem ter saído do sistema religioso. Nesses tempos presentes é comum ouvir: saia do sistema religioso, não, o sistema religioso. Mas tudo que vivemos existe um sistema, tudo que vivemos existe uma ordem. E para o crente no Senhor, o verdadeiro crente no Senhor, é as Escrituras. Mas não só as Escrituras, que está escrito a palavra que a gente lê e todo mundo sabe como andar. Não. Porque a Escritura, ela traz o ensino, também ela traz também a exortação, também ela traz também as normas, as condutas, também tem as revelações. Como o apóstolo Pedro disse, tem pontos difíceis de entender que os indoutos torcem. E a maioria das pessoas que torcem a palavra de Deus, torcem para colaborar consigo mesmo, para facilitar que os outros entendam que o que eu estou falando é a verdade. E citam a palavra. Muitos citam a palavra com esse intuito. Pega um versículo que dá crédito ao que ele crê, isola aquele versículo, pega outros versículos que dão força àquele versículo, mas sendo que a palavra de Deus é um todo. E para ela ligar uma coisa com outra e não se contradizer, tem que ter como ensinador o Espírito Santo do Senhor. Era assim que os apóstolos faziam. Os apóstolos liam o Velho Testamento, que eles não tinham o Novo, como eu já falei em vídeos anteriores, e eles interpretavam pelo Espírito, não por consciência, ou como eu vi esses dias no YouTube, meus olhos foram evoluídos, eu fui evoluído. Como li aqui em Timóteo, as pessoas estão torcendo a palavra de Deus. Não só dentro do sistema religioso, mas no geral. Dias terríveis, muitas vozes. Aí alguém pode dizer: mas você, mais uma voz. Sim, mais uma voz. Mas ore ao Senhor. Discirna, não simplesmente creia no que eu estou dizendo. Vá meditar, vá orar, vá suplicar. Faça tudo que está no seu alcance, suplicando ao Senhor, para saber qual é a perfeita vontade dele pela palavra. E se você ainda não entendeu muita coisa, caminho que o Senhor já deu. Não acreditar logo de cara, porque alguém fala, por exemplo, porque o irmão Fábio fala umas verdades, eu vou acreditar em tudo que sai da boca do irmão Fábio sem discernir, cegamente. Não é assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz: provai os espíritos para saber se eles vêm de Deus. E a gente prova pela palavra e pelo dom de discernir. A palavra vai mostrar. Eu não posso pegar palavras isoladas para tentar mostrar a vocês que algo está errado em fé tal, ou em fé A, em fé B. Mas tem coisas que, irmãos, que não dá para ficar calados. E esse vídeo é a respeito disso. Para a gente não ficar calado quando estão pregando heresias, achismos, coisas estranhas. Não é porque o sistema religioso está cheio de corrupção, de entendimento errado, que eu vou sair do sistema religioso e praticar outro sistema religioso
né, e negar o que o sistema religioso prega de verdade, porque eles, não é tudo que está no sistema religioso que não presta, irmãos. Né? O sistema religioso não se reúne para orar, isso é verdadeiro. O sistema religioso não lê a palavra de Deus, mesmo que distorce a palavra de Deus. Sim, mas ele se reúne, isso é verdadeiro. Né? O sistema religioso pratica a ceia, não de uma maneira que deveria, mas pratica, batiza, não da maneira que deveria, mas batizam nas águas, acreditam com o batismo com o Espírito Santo, né? Não da maneira que deveria, que a palavra ensina, né? São tendenciosos. Mas enfim, esse vídeo não é para falar diretamente do sistema religioso, mas sim dos irmãos, entre aspas, né? Que sai do sistema religioso e cria outros sistemas religiosos. Se guarda o que é bom da palavra do Senhor. Digo da palavra do Senhor porque muitos dizem que está pregando a palavra do Senhor e não é a palavra do Senhor. Então, o que é a palavra do Senhor guardaremos, ou buscamos guardar a palavra do Senhor e fazer o que o Senhor, através dos apóstolos, ensinou. E nesses dias, tenho visto muito aí, né, os chamados eleitos da graça, né, onde prega que não existe a possibilidade de perder a salvação, e doutrinas que vão aparecendo junto com estes, que Jesus não virá mais porque ele já veio, né, pregando uma pregação preterista, onde o preterismo diz que tudo aconteceu em 70 depois de Cristo para trás, falam que Apocalipse não é para nós, que não existe. Então, se não é para nós, para que está no canon, se isso não serve para nós? Se Apocalipse foi escrito em meados de 70 para frente, né? Por que não seria para a igreja? Se ele já foi escrito quando tudo se cumpriu, como diz a doutrina preterista, e que é aceita e que é propagada por alguns hoje que se diz da graça do Senhor. Falam que o diabo nunca existiu, uns aí, que o diabo é a carne, né? Fazendo com isso que a gente traga o entendimento, eles tentam fazer isso, botar na cabeça dos ouvintes, que o Senhor, quando foi tentado pelo diabo, foi tentado por si próprio, porque o diabo não existe. Mas esses mesmos que dizem que o diabo não existe, creem que os anjos deixaram o seu principado e estão em prisões. Não creem na existência do diabo, fisicamente falando, dizem que é a carne, negam todas as passagens onde os apóstolos expulsaram os demônios, e dizem que ali simplesmente eles faziam sujeitar a carnalidade humana, né? Como se o poder do ser humano estava em destruir aquele diabo, que era o adversário que estava na carne humana, e não era um espírito, nem nada disso. Onde tem as palavras, onde diz, o espírito saiu, o espírito falava, quem és tu? Eu conheço Jesus, bem conheço, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles dizem que tudo isso é carnalidade, né? E muitas outras doutrinas estranhas. E as pessoas que foram enganadas no sistema religioso e que escutam esses pregadores, dizem, amém, Abba Pai, encontrei uma verdadeira religião, uma verdadeira doutrina, é os eleitos. Eu não estou falando isso para debochar não, irmãos, é com tristeza. Eu não vou fazer que nem eles fazem, o pregador, o seu pastor, mesmo que não se intitule pastor, mas se coloca como um pastor ensinando, porque ninguém vê lá, ninguém junto com ele ensinando, é só ele ensinando, não tem ninguém, não tem uma ajuda de presbíteros ou pessoas qualificadas ao lado dele, praticando, ele faz tudo sozinho, com a ajuda da esposa, né? Outros só dão uma palhinha, mas tudo é ele, como muitos eu tenho visto. Aqui eu estou fazendo isso sozinho, porque não tem ninguém junto comigo para fazer. Muitas vezes eu sou deixado só. Por quê? Porque não creem, porque não perguntam, porque não se reúnem, ou simplesmente porque abandonam mesmo. A porta da minha casa está aberta. A igreja é o ajuntamento de duas pessoas. Não é? Nunca expulsei ninguém de estar junto comigo. Não é? Mas também não vou falar coisas que eles querem ouvir para agradar, só para ter pessoas do meu lado. Pessoas em comunhão, pessoas tendo interação junto comigo, com outros irmãos. Mas a gente se reúne através de lives, com outros irmãos de outros estados. Estamos caminhando na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo não é negar a vinda do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo. Não é eu afirmar que, independente do que eu faça, eu não posso perder a salvação, né? Alguém pode não concordar comigo, mas, enfim.
O que é importante é a gente buscar a palavra do Senhor e não inventar heresias. Não se engrandecer, não fazer galhofa, como eu vejo alguns pregadores aí chamados da graça, com um sistema religioso. Eu não tenho que fazer galhofa com eles não, eles estão em enganos e tem pessoas lá sendo enganadas, pessoas sendo arrastadas para enganos, para heresias, e repetem, e pregam mentira para outros, e assim vai, tanto do sistema religioso como fora. Eu não tenho que fazer galhofa, não tem que se rir com essas coisas. Ah, eu sou iluminado, agora eu vou fazer galhofa e brincar com o outro. As coisas é sério, a palavra de Deus é sério. É algo sério. A gente precisa se humilhar, orar e suplicar por muitos que ainda não entenderam a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus, esses estão presos pelo diabo. Se querem acreditar que é a carne, que acreditem, mas a palavra de Deus diz diabo. É alguém, é um ser, é um poder prendendo, a qual a vontade deles estão presa. E a palavra de Deus diz para orar, para ver se por acaso Deus desperta eles. É um poder sobrenatural, queira crer ou não. Torcem a palavra do Senhor. Não usa mais a palavra como um ser, sim como uma nomenclatura, dizendo que é uma força na carne. Ora, prega que o diabo foi destruído, usando Hebreus, aniquilado. Aí depois volta atrás e diz que não, ali não era o diabo, era a carne que foi aniquilada, que o diabo nunca existiu. Aí depois diz, não, o que foi aniquilado foi a lei, ali não era a lei, ou seja, fica vagueando em duas pregações. Aí quando é que a gente vai ver que ele está sendo iluminado, como ele costuma dizer? É quando pregou a primeira vez, é quando pregou a segunda vez, é quando pregou a terceira vez. Por isso que a palavra de Deus diz que os dons são para não sermos meninos inconstantes, indo por todo tipo de doutrina, todo tipo de ensino. E quando diz, ah, mas você pregou isso. Ah, porque naquela época, diz a pessoa pregadora, eu ainda não estava iluminado. E não falo isso para debochar. É com tristeza, porque muitos dizem, amém, aleluia, irmão. Fulano de tal, que eu não vou citar aqui, né? Poderia, mas não vou citar. Então, os que estão nesse grupo, acordem, comentem, né? Ou se não estão comentando, leem, meditem, né? Eu não ganho, não cobro, não peço nem um centavo, nem tem conta bancária para estar pregando, para estar ensinando, para estar postando coisa aí, não. É tudo gratuito, irmãos. E ai de mim, como diz a palavra, se eu não pregar. Ai de mim. Porque a quem foi muito dado, e eu não estou dizendo para mim, é a palavra que diz para aquele que foi muito dado, muito será cobrado. Você acha que Deus coloca dons nas nossas mãos para a gente esconder, como foi aquele que recebeu um talento e escondeu na terra, porque entendia que o Senhor era rígido, que colhia onde não plantava? Você acha que a gente deve fazer isso? Qual foi o fim daquele? Foi ele e junto com os perdidos. Ó, teu final vai ser em ranger e pranto de dentes. Alguém pode minimizar isso, dizer que não é bem assim, que Jesus usou uma metáfora, como tipo um exagero? Não, Jesus falou aquilo mesmo. Traga cada um o seu entendimento, mas Jesus falou aquilo mesmo. Que aquele que recebeu um dom, que era filho, porque se recebeu um dom era filho, se recebeu um talento porque era filho, era escolhido, era servo, a palavra de Deus diz que ele era servo, a qual foi dado um talento. Não foi só o talento que foi tirado, ele também foi jogado nas trevas exteriores. Então que a gente medite, que a gente veja aonde a gente está negligenciando a verdade. Ah, se ele está pecando é com ele. Não, irmãos. Quando a gente não se entristece quando algo injusto está fazendo, e a pregação deturpada do Evangelho é algo injusto, porque se nós somos luz e sal do mundo, né, no mundo, é porque a gente tem poder pelo Evangelho do Senhor e não por nós mesmos de salgar, dar gosto ao mundo e dar luz, esclareceu coisas que estão em trevas. Trevas é o engano, trevas é a pregação falsa, seja do sistema religioso ou de fora. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, tá bom? Um bom final de semana e qualquer coisa estamos aqui. Não só eu, tem vários irmãos aí no grupo que podem ajudar na porção que recebeu do Senhor. A paz do Senhor a todos.